da experiência dele aqui, e numa determinada passagem desse relato ele se refere a uma sociedade originária, uma sociedade indígena que ele encontrou, dizendo algumas coisas, apresentando essa sociedade para a Europa, né, falando como que se organizava essa sociedade, como que ela vivia, o que eles faziam. E aí o Gandalf era um sujeito muito preocupado com a língua. Ele dava especial atenção às formas linguísticas para explicar as sociedades. E aí o Gandalf percebeu que na linguagem daquela sociedade, na língua daquela sociedade que ele tinha encontrado, faltava, na concepção dele, 3 letras. Ele não conseguia identificar, ouvindo na fala das pessoas com quem ele travou contato, ele não conseguia identificar 3 letras. Ele não identificava o R, o som do R, o som do L e o som do F. Quem conhece essa história já sabe onde ela vai dar. Para quem não conhece, é o seguinte: ele depreendeu, a partir da ausência do som que ele identificava dessas 3 letras, ele depreendeu que não existiam algumas coisas nessa sociedade. Bom, se não tem L, essa é uma sociedade sem lei. Se não tem F, essa é uma sociedade sem fé. Se não tem R, essa é uma sociedade sem rei. E foi assim que ele definiu a sociedade indígena que ele tinha acabado de encontrar. Uma sociedade sem fé, sem lei e sem rei. Bom, o que isso tem a ver com conhecimento e preconceito? E aí a fala da Juliana me ajudou muito a chegar numa conclusão, mesmo que hipotética, sobre isso. O Gandalf, quando ele conhece as pessoas, a sociedade que ele conheceu, ele olha para aquela sociedade, ele olha para aquelas pessoas a partir de um repertório, de um arcabouço de conhecimento que era da sua experiência, como um homem europeu do século XVI. Ele olha para aquela sociedade que é em quase tudo diferente da dele, e ele não consegue identificar naquela sociedade o mesmo nível de complexidade que ele atribuía à sua sociedade. Então, não passou pela cabeça do Gandalf, por exemplo, que aquela sociedade tinha lei, tinha rei, tinha fé, só que era uma outra forma de lei, uma outra forma de fé, uma outra forma de organização política. Tudo com base nas 3 letras. Olha só um jeito específico de ouvir uma história pode levar à conclusão. Mas qual que é a importância disso? Porque isso vocês poderiam falar, mas isso é uma anedota qualquer, enfim, isso não diz nada. Diz muito, porque essa forma de se referir àquela sociedade que o Gandalf construiu, elaborou naquele momento, foi o tom que, desde o século XVI, as histórias sobre todos os territórios, todas as sociedades, todas as civilizações não europeias, foi contada a partir daí. Foi contada a partir de uma determinada perspectiva. Para continuar, então, quando eu lembrei dessa história, eu pensei, bom, então tem um caminho de alguma coisa para compartilhar com o pessoal lá em Cubatão. A partir disso, eu fui tomado de novo a voltar para o significado dessas 2 palavras, que é o conhecimento e que é o preconceito, afinal de contas, já que o tema da mesa é conhecimento contra o preconceito. Em relação ao conhecimento, está aqui, a gente já teve todas as reflexões, a Juliana já trouxe. Tem um aspecto do conhecimento que eu queria complementar, que a Juliana falou, mas eu quero puxar de volta o fio para a gente retomar. O conhecimento, ele é instável, ele é mutável, ele se transforma. O conhecimento nunca é imutável, ele nunca é a conclusão final. Uma das características do conhecimento, uma das suas mais fundamentais, é a abertura para a transformação. Se o conhecimento, se a ciência é vista como a palavra final, então não precisa mais a gente fazer nada. Imaginem vocês que as coisas mais absurdas hoje, para nós, serem ditas, pensadas, verbalizadas, já foram, até pouquíssimo tempo atrás, chamadas de científica. É por isso que numa conversa de bar qualquer, quando alguém fala, não, mas isso é ciência, a gente tem que questionar a ciência, porque a ciência ela é promovida a partir desse processo todo que a Juliana acabou de descrever para a gente. E o preconceito, por outro lado, ele é, digamos que quase
a antítese do conhecimento. Porque o preconceito, ele tem como uma das suas características fundamentais uma conclusão a respeito de algo, de alguém, que é tomada a priori, que é tomada antes de se mergulhar no mar de fato do conhecimento. Agora tem uma coisa, o preconceito, ele não é necessariamente discriminação. Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente usa preconceito e discriminação como se fossem as mesmas coisas. O preconceito, de alguma forma, ele é uma fase, ele é um estágio do processo do conhecimento. Porque a gente tem noções pré-concebidas a respeito das coisas. Inclusive porque a gente aprende a ter. A gente ouve, a gente lê, a TV informa, os livros informam, as conversas do dia a dia informam, né? Criam concepções a priori a respeito das coisas. Mas o preconceito não necessariamente quer dizer que há uma ação de segregação, de separação, uma ação discriminatória aí efetivamente. Então a discriminação, ela pressupõe o preconceito, ela pressupõe que haja uma noção preconcebida, mas ela se materializa numa ação discriminatória, numa ação de segregação, que pode ser a mais objetiva, que é separar fisicamente, que é a agressão física, ou pode ser na dimensão do vocabulário, na dimensão da rotina, do cotidiano, do dia a dia. É uma ação discriminatória. Agora, como que entre o preconceito